Então nós estamos aqui, um dia antes de qualquer coisa, para gravar essa mesa, que foi agora de manhã, das 8 às 9h30. E eu vou falar para vocês, na realidade, sobre uma das palestras, que foi a sarcopenia. A sarcopenia, ou insuficiência muscular, como muitos estão chamando hoje, é uma coisa que preocupa muito a comunidade médica e a comunidade dos intensivistas, principalmente os que trabalham na terapia intensiva, porque a insuficiência muscular acaba fazendo com que esse paciente saia da UTI, saia do hospital e não recupere a sua capacidade funcional e a sua qualidade de vida por anos. Existem trabalhos que mostram que esses pacientes, muitas vezes pacientes de 40, 50 anos, ou seja, adultos relativamente jovens, que ficaram 20 dias internados em terapia intensiva sob ventilação mecânica, em 5 anos não recuperaram a qualidade de vida que eles tinham antes da internação da UTI. E nós estamos percebendo que cada vez mais essa população que sai da UTI, com todos os nossos investimentos para que ela saia viva, são populações que saem com déficits cognitivos, com déficits musculares e eventualmente com déficits de outras funções orgânicas irreversíveis. Então existem alguns trabalhos, como o trabalho da Cláudia Santos, do grupo de Toronto, da Margaret Herod, mostrando que alguns desses pacientes de UTI não recuperam nunca mais a função muscular, provavelmente porque há uma destruição de células satélites musculares, que são as responsáveis pela recapacitação do músculo, depois que o músculo sofreu algum tipo de agressão. E isso não determina uma insuficiência muscular, em certo grau, perene e irreversível. Que estratégias nós poderíamos ter para tentar evitar a sarcopenia dentro da terapia intensiva? Primeiro, a estratégia de cuidar do paciente o melhor possível dentro daquilo que nós sabemos. Porque nós sabemos, por exemplo, que a doença, o câncer, a sepse, o desuso, o imobilismo, tudo isso leva à sarcopenia. O próprio processo inflamatório e as citocinas inflamatórias, principalmente o GD15, que é uma citocina muito envolvida na sarcopenia, são fundamentais para o desenvolvimento da insuficiência muscular. Então, claro que tratando o paciente para evitar os tempos longos de sepse, tempos longos de processo inflamatório, é uma coisa que ajuda. Outras atitudes que nós podemos tomar dentro da terapia intensiva são no tocante a controle glicêmico, porque o controle glicêmico bastante rígido favorece ao não desenvolvimento da insuficiência muscular. Evitar, por exemplo, drogas como corticoides, evitar drogas como bloqueadores musculares, evitar sedações muito pesadas, quer dizer, manter o paciente com grau de sedação leve enquanto estiver sendo ventilado e acordar esse paciente todos os dias, fazendo despertar. Enfim, isso é uma das atitudes. Uma outra atitude é você combater o imobilismo da melhor forma possível, estabelecendo para os pacientes os diferentes níveis de sedação ou de capacitação funcional dentro da terapia intensiva e do hospital, parâmetros diferentes de fisioterapia e estratégias diferentes de fisioterapia, mas manter esse paciente se exercitando, porque isso está provado em muitos trabalhos que o paciente recupera a função muscular melhor quando você mantém esse paciente ativo desde o começo, da forma que puder ser. Outra palavra seria no sentido da nutrição. O que a terapia nutricional poderia fazer por esse paciente? Existem grandes dúvidas se uma carga proteica alta, desde o começo, ajudaria na função muscular, ou se uma carga proteica alta ao longo da internação, com um timing diferente, poderia ajudar. Os dados de literatura são relativamente controversos. Os trabalhos da doutora Vandenberg mostrando que uma carga proteica alta no início da internação da UTI, na primeira semana de internação da UTI, poderia prejudicar a recuperação muscular do paciente. E alguns outros trabalhos mostram que não, que essa carga proteica mais alta desde o começo, ou seja, maior do que 1,2 gramas por quilo por dia, favoreceria principalmente a população que tem sarcopenia. Então, talvez isso é uma coisa não muito definida, mas com certeza a carga proteica, independente do timing, uma carga proteica alta favorece a preservação da função muscular ou minimização da sarcopenia dentro da terapia intensiva. Uma outra maneira é a qualidade da proteína. Então, proteínas, por exemplo, baseadas mais em whey, têm uma incorporação muscular melhor, uma absorção melhor e favorecem mais a síntese proteica do que o caseinato. A maneira de se dar essa proteína, principalmente nos pacientes idosos, existe uma dificuldade muito grande da absorção proteica. Existe um sequestro esplâncnico de aminoácidos no território esplâncnico e a sinalização para a síntese proteica que os aminoácidos absorvidos definem é muito menor, é muito mais esmaecida do que no indivíduo jovem. Então, uma maneira de burlar todos esses mecanismos é concentrar a carga proteica, por exemplo, 80% da carga proteica, numa única tomada. Com isso, você burla esse sequestro esplâncnico de aminoácidos e favorece a síntese proteica do paciente. E a crononutrição tem sido muito estudada em animais de laboratório, tem sido estudada em pacientes de ambulatório, onde é mais fácil fazer isso, mas não existem trabalhos ainda dentro da terapia intensiva, embora se comece a avaliar que uma nutrição dada em bolos, por exemplo, talvez seja melhor que uma nutrição contínua, em que você de alguma forma está concentrando a carga proteica em diferentes bolos. E finalmente uma palavra para os adjuvantes
terapêuticos que podem melhorar a insuficiência muscular. Entre eles podemos citar a leucina, podemos citar a citrulina, que são aminoácidos extremamente anabólicos que estimulam a síntese proteica. Podemos citar o HMB, que também aparece com uma certa força, melhorando a massa muscular e melhorando a síntese proteica e incorporação proteica. E deixar uma última palavra, eventualmente, para os anabolizantes, como se tentou usar no passado, GH, ou os análogos de testosterona que ainda se usa com resultados controversos, principalmente em população de pacientes pulmonares crônicos, mas que talvez hoje, com uma ideia diferente que nós temos dos anabolizantes, com anabolizantes mais bioidênticos e talvez em doses menores do que nós usamos no passado, eles possam ter um efeito importante em tentar preservar melhor a massa e a função muscular. E é isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado.